e hoje nós é que estamos pilotando, né, essa nova live, que é uma live que nós estamos fazendo a partir da reivindicação de vocês mesmos, né? E a partir também das propostas que vocês ofereceram. Quem está na organização dessas lives é Maurício, Andréia e Maria Regina, tá? E eu também, né, estou aqui representando o Instituto Maria Helena Andrés e quero dar boas-vindas para todos vocês, né? Hoje nós temos aqui o André Salles Coelho, que é nosso primo querido, que vai falar sobre maracatu. Mas antes dele falar sobre o que é o maracatu, eu vou apresentá-lo, tá? Então, o André de Salles Coelho é fotógrafo, flautista, compositor, escritor e professor. É mestre em artes visuais e tecnologia da imagem pela Escola de Belas Artes da UFMG. Formou-se em jornalismo pela PUC, Minas Gerais, e durante o curso de jornalismo foi monitor do laboratório de fotografia, direcionando seus estudos para a fotografia. Ele é um excelente fotógrafo. Depois eu vou mostrar para vocês algumas fotografias que ele fez. Tá? Estudou música na Escola de Música da UFMG, onde foi aluno de flauta do professor Arthur Andrés, nosso conhecido aqui. Cursou oficinas com grandes nomes das artes, como Hermeto Pascoal, Grupo Acti, Djalma Correia, Alice Ruiz, Davi Tigel, Ricardo Cangi, Odete Anertes Dias, entre outros. A partir de 1999, interessou-se pela cultura popular e realizou várias viagens pelo Brasil para se aproximar mais intensamente da diversidade cultural do país. Nelas, manteve contato e fez amizades com grandes figuras de nossas tradições, como o mestre Afonso Aguiar, Rainha Ivaniza e mestre Toinho, mestre Ivaldo Marciano, entre outros mestres do maracatu. Como escritor, publicou os livros Pão e Circo, da editora Atual, O Menino Lê, da editora Dimensão, ambos literatura infanto-juvenil, Vagas Lembranças, da editora Com Arte, sobre a teoria da fotografia, esse que eu vou mostrar para vocês, um desatino do destino e paralelas, da editora Fábrica do Cordel, ambos literaturas de cordel. Ele foi fundador e coordenador do grupo de coco Uiricuri, que em 2008 lançou o CD Os Cocos, sobre a obra homônima de Mário de Andrade, e que foi finalista do Prêmio TIM de Música Brasileira em duas categorias, Melhor CD Regional e Melhor Grupo Regional. Em 2012, fundou a Orquestra 415 de música antiga, especializada na interpretação de obras do período barroco, com instrumentos da época, a qual coordena até hoje. Vocês continuam fazendo vários eventos musicais, né, com essa Orquestra 415. Né? Em 2002, cria o Maracatu Lua Nova, que coordena até os dias atuais, já tendo lançado com esse grupo 2 DVDs, um CD, e participado de inúmeros festivais em Belo Horizonte e na região. Eu quero mostrar para vocês esse livro, Vagas Lembranças, que ele publicou pela editora Com Arte, e que eu acho que fala muito da fotografia e também desse trabalho do André com a cultura popular, que é um trabalho maravilhoso, né? Não só esse trabalho com o Grupo Maracatu, como também, né, com outros grupos, né, que ele participa. E tem, no prefácio desse livro, tem um prefácio da Maria Helena Andrés, que é muito bonito. Vou ler um pedacinho para vocês, porque eu acho que vale a pena. Ela fala: André e a imagem fotográfica de nossas tradições.
Assistimos no segundo Festival de Inverno de Entre Rios de Minas ao desfile do Grupo Mineiro de Maracatu Lua Nova, liderado por André Salles Coelho. A cidade inteira se mobilizou para aquela celebração de encerramento, conduzida de forma impressionante por esse jovem artista, estudioso das manifestações culturais ligadas ao folclore afro-brasileiro. Então, ele vai falar também, né, André, sobre essa sua participação lá no Festival de Entre Rios de Minas. Aí, continua a Maria Helena. André, além de mestre do grupo, é também um fotógrafo de qualidade. Sua câmera consegue captar o momento presente, o dinamismo dos corpos e a velocidade da dança. Suas fotos das manifestações de cultura popular são testemunhos da dedicação desse jovem artista que sempre buscou se aliar aos mestres das tradições populares, trazendo-os com seu entusiasmo a nova forma de arte que está surgindo, que não pode ser guardada em museus, nem disputada por colecionadores. Nesse livro, Vagas Lembranças, André deixa fluir mais uma vertente de sua arte, explorando as possibilidades da fotografia digital. Ele faz uso da câmera de forma inovadora, deixando que a intensidade do momento crie o seu próprio registro. Caminha do figurativo para o abstrato, igual minha mãe, né? Igual ela. Como fizeram os pintores modernos, diluindo a forma a um ponto de luz no meio das sombras esvoaçantes. Então, eu acho que aqui mostra, né, o trabalho genial do André com fotografia. Vou mostrar rapidinho algumas, porque não estão no PowerPoint. Olha as fotografias dele. Né? As fotografias, está dando para ver? Alguma coisa, né? Então, são fotografias da cultura popular e ele pega assim, os movimentos rápidos, né? E transformando o figurativo no abstrato. Né? Então, eu queria, André, que você falasse não só sobre o maracatu, que é o tema da nossa conversa hoje, como também da sua fotografia. Né? A palavra. Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Gente, é um prazer estar aqui conversando sobre maracatu com todo mundo, conversando sobre fotografia, com arte, nesse papo tão gostoso aí das quartas à noite. E gostaria de agradecer muito ao convite. E vou fazer o seguinte, então, já que a Marília me colocou nessa fogueira aí de falar assim de fotografia sem avisar, vou falar um pouco desse livro, porque aí a gente entra depois no assunto do maracatu, que vai ser muito bacana também e tal, e a gente continua no assunto do maracatu para a gente não mudar de assunto. Mas também tudo tem a ver, né? Esse livro é interessante que foi a história desse livro foi o seguinte: a ideia inicial era eu fazer um documentário fotográfico sobre as guardas de Congado daqui do Aparecida. Eu moro num bairro que é muito rico de tradições culturais. A gente tem aqui, assim, numa distância de 300 metros, a gente tem 2 guardas de Congado, 2 guardas de Moçambique, uma quadrilha profissional, alguns grupos de samba, uma folia de reis e, logicamente, o maracatu. E aí foi um caminho interessante, assim, que o que aconteceu foi que eu comecei a trabalhar nesse registro fotográfico bem na época da mudança da câmera analógica para digital. E eu comecei com a analógica. E um dia eu estava fotografando uma festa, e essas festas demoram bastante, assim, demoram um dia inteiro a festa, e acabou o filme. Não sei se vocês lembram, assim, era uma bobina que vinha ou 12, ou 24, ou 36 filmes. E acabou o filme.
E eu peguei, então, a câmera, na época eu peguei a câmera emprestada da minha ex-esposa e comecei a usar, que era uma câmera digital. E comecei a perceber que a câmera digital dava milhões de possibilidades por não ter fim. E não ter fim e não ter custo. Né? Eu poderia tirar quantas fotos eu quisesse por um custo zero, é, e era isso, assim. E isso me chamou bastante atenção. Então, com isso, eu pude fazer alguns experimentos. Como não tinha custo, eu pude fazer alguns experimentos. E eu comecei a fazer o experimento de, tirar foto com a câmera na mão sem que eu olhasse para o visor da câmera, sem que eu soubesse o que estava sendo fotografado. E depois eu comecei a aumentar as experimentações, né? Comecei a tirar foto com a câmera em movimento, passando a câmera pelo objeto fotográfico. E depois eu comecei até a fazer o experimento de colocar o disparador de retardo, porque aí eu não sabia nem o que seria fotografado e nem que horas seria fotografado. Então eu comecei a aceitar a interferência do acaso, né, a interferência de alguma coisa que eu não tinha nenhuma responsabilidade sobre ela dentro das fotografias. E acabou que ficou, eu acho que começou a funcionar muito com essa coisa tão importante da cultura popular, que é o gesto, que é o movimento. Na cultura popular, a gente tem o gesto e o movimento muito presente. Então, eu acho que foi uma experiência bastante grata, porque a gente fez esse. Eu acho que nas fotos, assim, as fotos conseguiram, não falo eu, porque o acaso foi tão grande, né, a participação do acaso foi tão grande que não dá para falar eu, mas eu acho que as fotos conseguiram captar bastante esse movimento, esse gestual das culturas populares. E, né, inclusive, agradecer a Marília, porque a gente depois fez esse belíssimo livro pela Conarte, e eu tenho o maior carinho com ele, e é um livro que ficou assim, muito bacana, assim, um trabalho que foi encerrado de uma forma muito interessante. Depois, né, se vocês quiserem, procurem o livro, talvez sejam hoje em dia já, né, Marília, já tem, eu acho que uns 15 anos que o livro foi editado, já deve ser um bocado difícil de conseguir. Mas, para quem se interessar, eu tenho os arquivos das fotos aí e tal, é só me pedir que eu disponibilizo para vocês darem uma olhada. E aí, eu queria começar também agradecendo aqui ao Instituto Maria Helena Andrés e à Ivana, porque o tema que a gente vai falar hoje começou também daí. Começou de um convite que a gente recebeu para participar do Festival de Inverno de Entre Rios de 2007. E foi uma participação maravilhosa, a cidade toda participou, o pessoal ficou muito interessado, o pessoal do grupo gostou demais de ter feito essa viagem lá para Entre Rios. Eu fui convidado para dar uma oficina de teatro de cordel no Festival de Entre Rios, e eu estava lá, passei 2 semanas lá, uma semana ou 2 semanas, não me lembro, e, se não me engano, no final da oficina, a gente fez essa apresentação com o grupo de Maracatu. Essa foto mesmo que vocês estão vendo aí é dessa apresentação. Acho que as fotos iniciais são de lá. Então, eu queria agradecer, assim, né, já agradeci na época, mas assim, relembrar o agradecimento, porque foi muito bom essa apresentação e o convite foi muito importante. E gostaria, então, assim, de
fazer um link desse convite de 2007 para esse convite de 2021, 14 anos depois, para falar aqui sobre maracatu, né? Eu tenho um grupo de maracatu, chama Maracatu Lua Nova. O Maracatu Lua Nova foi fundado em 2002. Esse ano ele completa 19 anos. Vou falar um pouquinho depois para vocês da história da fundação do grupo. Mas vou, né, falar primeiro rapidamente o que é maracatu. Maracatu é uma tradição cultural de raízes africanas que tem o seu núcleo em Recife. E é uma tradição cultural que, assim, os primeiros registros são de 1840, 1850, mais ou menos. E trata-se assim, de um grupo de percussão. Essa foto, inclusive, que vocês estão vendo aí, é a parte da percussão. É um grupo de percussão e um grupo de dança com uma corte real. Essa corte é uma corte de reis negros e todo o séquito da corte são negros, né? Então você tem o rei, a rainha, príncipe, princesa, duque, duquesa, barão, baronesa, e é uma corte enorme. Tem as meninas que dançam, que são chamadas catirinas. Tem uma ala das baianas, e o grupo ele é, ao mesmo tempo, de música, de dança. É uma apresentação, de certa forma, teatral, porque existem momentos de desenvolvimento dessa apresentação. Existem os cantos, que são bastante interessantes, depois eu vou falar sobre eles. E, logicamente, também é um grupo que é uma manifestação que prima também muito pelas artes plásticas, né? A gente tem toda essa parte do design visual do grupo. As cores são importantes, o estandarte, que é esse aí que vocês estão vendo. Então, é bastante interessante que as manifestações culturais, a gente vai falar bastante disso, como as manifestações culturais chamam todas as artes para trabalharem com elas, né? E eu acho, na verdade, eu vou falar do maracatu, mas talvez por trás do maracatu, hoje eu sempre fale desse diálogo das artes com as manifestações culturais e como as artes, em geral, são importantes. Gente, eu só queria falar o seguinte: as fotos não vão casar necessariamente com a fala. Por acaso, agora até deu certo, vou começar a falar da história do maracatu, mas não fiquem ansiosos, assim, falando assim, o André adiantou alguma coisa, atrasou e tal. As fotos não são muito para casar com o que eu vou falar, não. É um pouquinho ilustrativo mesmo. Para mim, a parte mais interessante da história do maracatu, que eu vou falar agora, é por que o maracatu existe. E é a mesma razão que o congado existe aqui em Minas Gerais. O maracatu e o congado são bastante próximos. E eu acho essa história bastante interessante. Eu chamo de o acordo dos quatro poderes. O que acontece? Na época da escravidão, a comunidade negra precisava de uma pessoa para ser a porta-voz dessa comunidade. Seja ela com um grupo restrito de pessoas ou uma comunidade de escravos de fazenda, por exemplo, que chegavam a ter 100, 200, até mais pessoas,
essas comunidades queriam uma representatividade, queriam ter voz. Por outro lado, os senhores de escravo também precisavam de uma representatividade negra, de alguém para eles conversarem diretamente, e alguém que fosse, logicamente, o representante daquela comunidade negra. E a partir daí, então, surge essa ideia de ter uma pessoa mais importante na comunidade que fosse o porta-voz dessa comunidade. E eles começam, então, a elegerem o que eles chamam de reis. Essa ideia da corte vem, inclusive, antes da descoberta do Brasil, quando as primeiras cortes portuguesas, os primeiros representantes das cortes portuguesas começaram a ir para a África. Os embaixadores começaram a fazer representações nas comunidades africanas, antes mesmo de descobrir o Brasil. Então, os negros começaram a eleger reis entre eles, que eram escolhidos pela importância, pela experiência, pela idade. E os senhores de escravo gostavam disso, porque era a pessoa interlocutora. E aí entra o terceiro poder, que é a igreja. A igreja olhou aquela situação e pensou assim, opa, peraí, eu não posso ficar de fora dessa combinação tão importante de poderes tão representativos no Brasil. Então, a igreja entrou com o poder dela de divinizar esse encontro. Né? O rei era escolhido entre as comunidades negras, era aceito entre os senhores de escravo, mas a legitimidade desse rei era dada pela igreja. Só depois que a igreja coroasse esse rei é que ele era considerado um rei de verdade. E essa legitimação da igreja representava para a igreja maior poder, porque a igreja acreditava que o rei, sendo coroado dentro da igreja católica, ele ia levar os súditos dele à fé católica também. Então, é um acordo sensacional, assim, um acordo que era bom para todo mundo, de certa parte. E todo mundo quis entrar nesse acordo. E aí tem o quarto poder, que eu acho muito importante, talvez seja o poder maior, que está por trás disso, que é a força da arte. Né? Nada disso poderia acontecer se não fosse a ligação da arte. Né? Então, daí, exatamente nesse momento, surge o maracatu e surge o congado. Quando, depois de toda essa relação política, essa relação é vestida de arte. Então, a gente tem os cantos, os instrumentos de percussão, as danças, que vão representar a festa de coroação da junção desses poderes. Isso é muito bonito, né? Como um acordo político sensível, né? Um acordo político delicado, porque é um acordo político entre os escravos, entre os senhores de escravo e entre as igrejas, que era muito poderosa, mas que não representava, de certa forma, a crença completa da comunidade negra, mas a arte consegue fazer isso. Isso é muito interessante, né? Ela consegue ajuntar todos esses poderes e consegue fazer isso sobreviver e consegue mostrar para as pessoas a união desses poderes. Então, isso aconteceu exatamente em Recife, tanto em Recife quanto em Minas Gerais. Em Recife,
esse acordo artístico, digamos assim, virou o maracatu, e em Minas Gerais vira o congado e as suas vertentes. O Moçambique, o Congo, o caboclinho, o catopé, o candombe, a marujada, e tudo isso é bastante presente na vida mineira, e inclusive dentro da igreja, nas ruas, e então isso é uma representatividade maravilhosa de como a arte pode transformar e colocar em público uma manifestação tão bonita. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa relação do Congo e do maracatu. E aí eu vou voltar um pouquinho lá atrás, assim, falar de como surgiu essa ideia maluca de eu fazer um maracatu aqui em Minas Gerais. Por que isso? Vocês estão vendo aí nas fotos o tamanho que o maracatu alcançou. Lógico que nessa época de pandemia a gente está parado. Eu vou falar também um pouquinho depois disso no final. Assim, eu não sei nem como a gente vai voltar e se a gente vai voltar, mas pelas fotos aí vocês veem o tamanho do grupo. E essa foto, particularmente, no lançamento do nosso CD, no Lapa Multishow, uma casa bastante interessante que tinha aqui em Belo Horizonte, que infelizmente acabou. Mas esse aí é o lançamento do DVD, Teatro Francisco Nunes. É um dos poucos momentos que o maracatu tocou num palco. O maracatu é feito para rua, né? O maracatu é feito para andar mesmo, debaixo de sol, debaixo de chuva. E de vez em quando a gente vai para o palco e também tem um produto bastante legal assim no palco. Né, as luzes controladas é outra coisa bastante interessante. Bom, então é o seguinte, eu estava estudando música erudita na escola de música, estudei flauta com o Arthur, 8 anos, não larguei a flauta, continuo sendo um flautista erudito. Depois eu ainda fundei a Orquestra 415, que é uma orquestra de música barroca. Então, hoje em dia, eu toco não só a flauta transversal moderna, quanto a flauta transversal barroca. Mas, na época, eu estava procurando me aproximar mais das culturas tradicionais. E aí eu entrei em 99, eu entrei para um grupo bastante interessante aqui em Belo Horizonte que chamava Encaixa Coro, que era um grupo de manifestações do Maranhão. E o interessante desse grupo, esse grupo tinha um diferencial que foi fundamental na minha história e na história de vários grupos da cultura popular que sobrevivem ainda hoje em Belo Horizonte, que ele não pretendia ser um grupo parafolclórico, porque até então a gente tinha grupos de manifestações culturais em Belo Horizonte que trouxessem manifestações de outros lugares, eram basicamente parafolclóricos. Eu não vou entrar aqui muito nessa história do parafolclórico, mas era uma coisa um tanto quanto questionável. E aí, esse grupo que eu participei, que era o Encaixa Coro, ele era talvez o primeiro grupo de Belo Horizonte que não era para folclórico, assim, que tinha uma outra visão, era uma outra visão de que você podia fazer, mesmo distante da terra de origem, você podia fazer uma coisa fundamentada, a dança ser a dança mesmo, que se dançava na terra de origem, a música ser a música mesmo. E eu passei um ano lá, maravilhoso, e depois eu conheci o maracatu. Comecei a ter algumas oficinas com alguns mestres de Recife que vieram aqui em Belo Horizonte e me apaixonei completamente pelo maracatu.
A partir disso, eu comecei a ir em Recife, fazer algumas experiências de imersão lá em Recife, de ficar de 1 mês a 2 meses antes do carnaval, lá em Recife, procurando saber de tudo, assistindo ensaio. Depois eu vou falar também um pouquinho de Recife mais detalhadamente, porque Recife é uma cidade maravilhosa em termos de cultura popular. A gente não faz ideia de como Recife é rico em cultura popular. E aí eu me apaixonei completamente pelo maracatu. E aí a resposta mais fácil de eu responder quando as pessoas me perguntam assim, nossa, mas por que você veio fazer maracatu, que é uma manifestação tradicional de Recife, em Belo Horizonte? Eu falo que é porque uma coisa óbvia é que Recife fica a 2.100 quilômetros de distância de Belo Horizonte, que eu já percorri algumas vezes de avião, de carro, várias vezes de carro, uma viagem bacana, que dura de 2 a 3 dias. Então, assim, para não ter que ir para Recife, vivenciar o maracatu lá, que fica muito distante, eu resolvi trazer o maracatu aqui para Belo Horizonte. E aí a gente, então, fundou o Maracatu Lua Nova em 21 de outubro de 2002. Vou falar, então, primeiro sobre Recife, sobre essas experiências maravilhosas que eu tive em Recife. Gente, vocês não acreditam, Recife, não dá para acreditar o que é Recife se a gente não for para Recife e viver o que é a cultura popular de Recife. E nem como turista, né? Eu acho que como turista a gente pode até chegar lá no carnaval e ver algumas apresentações, mas a sorte que eu tive, que é uma coisa maravilhosa e que fica escondida da maioria dos turistas e da maioria das pessoas do resto do Brasil, é essa força da cultura popular lá em Recife. Recife é impressionante. E no carnaval, a gente tem em Recife mais ou menos umas 15 manifestações culturais, todas com o seu fundamento, com as suas características, com a sua música particular, com a sua dança particular, e inclusive com a sua. Como é que eu vou falar? Elas são, todas essas manifestações culturais são, como a gente vê na televisão, uma escola de samba no Rio de Janeiro, é, recebendo nota, ganhando premiação. Lá em Recife a gente tem isso para todas as manifestações culturais, é impressionante. A gente tem, por exemplo, desfile dos maracatus na avenida, que tem premiação, que tem nota. A gente tem desfile dos caboclinhos. A gente tem desfile das bandas de pau e corda. Não sei se vocês já ouviram falar, mas não a banda de pau e corda. Existe a banda de pau e corda, que ficou famosa aqui no Sudeste, e existem as bandas de pau e corda, que são bandas geralmente de. A formação é violão, flauta, violino, e que tocam frevo canção. E existem várias bandas de pau e corda em Recife. Existe concurso de banda de pau e corda. Existe uma coisa lá em Recife que eu acho sensacional, eu sempre gosto de falar disso. Chama urso, urso, ou laursa. É uma coisa que eu garanto para vocês, a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar disso aqui no Sudeste. É uma pessoa que ela sai vestida de urso, ela assim, parecendo um tapete de lã em volta do corpo, naquele calor de 40 graus de Recife, porque assim, quem nunca foi em Recife não sabe o que é calor, né? Belo Horizonte a gente acha, pega um dia mais quentinho, você fala assim, que calor? Calor, a gente só conhece calor lá em Recife. E a pessoa sai no sol, enrolado naquela fantasia de lã,
vestida de urso, com uma máscara de urso, com luva de urso, e saem cangaceiros com uma espingarda atrás, apontando para o urso, e depois milhares de pessoas dançando atrás. Porque Recife é assim também. Se você coloca um pinico na cabeça e sai cantando, saem 1000 pessoas atrás dançando na época do carnaval. É impressionante, assim, como eu acho que isso que dá uma força da cultura popular de Recife é essa força. E aí o urso, tem concurso de urso. Tem vários grupos de urso, tem os ursos famosos, e tem concurso de urso, e ganha-se concurso de urso. É interessante, tem o jurado de urso. É muito bacana. E então, e logicamente, lá tem o maracatu. O maracatu lá em Recife são divididos em duas classificações. A gente tem o maracatu de baque virado, que é o maracatu que é o nosso, que a gente faz, e tem o maracatu de baque solto. Talvez visualmente vocês conheçam mais o maracatu de baque solto, que é, por exemplo, aquele do famoso vídeo do Chico Science, maracatu atômico, que tem umas perucas coloridas, enormes, imensas. É uma loucura também. Assim, eles usam sinos, eles põem uns sinos pendurados nas costas, cada sino assim, de mais ou menos uns 40 centímetros. São 5 sinos pesadíssimos. E eles saem também naquele calor de lá, com uma manta de lã, com aquela peruca colorida. É uma loucura, gente. Recife é uma cidade que não existe. E aí eu fiz bastante esse caminho, foram 3 vezes ao todo, de mais tempo, de 1 a 2 meses antes do carnaval, para pegar todos os ensaios. Então é assim, você começa, você tem um contato aqui, aí você conhece outra pessoa, aí você liga para ela, fala assim, olha, eu quero ir no ensaio do maracatu, aí você vai na sede do maracatu, que é o mais bacana. Os ensaios são mais legais. Geralmente, todas essas culturas populares, elas estão sediadas nas periferias da cidade. E é justamente nas periferias da cidade, eu acho que a gente é bem mais recebido. Então, a gente vai para lugares que as pessoas, às vezes, não recomendam a gente ir. Fala assim, olha, não vai lá, porque é muito perigoso. E você vai chegar lá à noite, fica até de madrugada, e é super bem recebido pela comunidade, assim, toma café junto com eles, janta junto com eles, participa da manifestação. Então, assim, aí eu fui nessas 3 imersões em 2002, 2004 e 2007. E fiquei conhecendo vários instrumentistas do maracatu, vários mestres, várias rainhas, assim, já almocei, jantei em sede dos maracatus lá, acompanhei vários maracatus nas apresentações. A única coisa que eu não fiz é tocar junto com eles, porque eu acho que a gente não pode interferir na apresentação de uma comunidade. Eu acho que muitas vezes a comunidade tem o seu jeito de corpo, tem o seu sotaque físico, se a gente pode falar assim, né? De dança, de tocar, de se apresentar. Então, assim, eu já fui convidado várias vezes e recusei todas as vezes de entrar num grupo de maracatu, dentro do grupo de uma apresentação e fazer a apresentação lá. Inclusive, essa questão de sotaque de corpo, eu lembrei agora, queria falar uma coisinha que é bastante interessante, gente, essa questão de sotaque físico, sotaques de trejeitos, sotaques de movimentação corporal, como é interessante, né? O Lupe e a Ivana que estão aí talvez saibam falar um bocado sobre isso, mas a gente tem aqui em Minas Gerais, por exemplo, um jeito de corpo
muitíssimo diferente do jeito de corpo do pernambucano. Lá em Pernambuco, eles gostam muito de dançar. Então, como eu falei, se você sai com um pinico na cabeça cantando, vão 1.000 pessoas atrás. 1.000 pessoas mesmo, 1.000 pessoas mesmo, não é exagero. Na época do carnaval vão. E aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, a gente tem um jeito de corpo muito mais recatado. Então é interessante, por exemplo, uma coisa que eu nunca consegui trazer para cá da mesma forma que Recife é exatamente o jeito de corpo das meninas dançarem. Eu já fiz oficinas com elas, já mostrei vídeos de como as pernambucanas dançam de um jeito mais extrovertido, né, com uma amplitude de braço e perna muito maior. E as meninas daqui sempre dançaram de um jeito muito mais comedido. É interessante, né? A gente acha que o sotaque é só um sotaque de fala, mas existe o sotaque de corpo, o sotaque gestual, bastante interessante. Então, aí com com essa proximidade toda que eu tive do maracatu e com essa paixão assim que eu já estava com o maracatu, a gente resolveu fundar um maracatu próprio, porque a gente estava a 2.100 quilômetros de distância de Recife. E aí eu vou falar especificamente sobre um dia bastante interessante que mudou o meu percurso dentro do maracatu, que foi o dia 21 de outubro de 2002, que é o dia que a gente considera o dia da fundação do Maracatu Lua Nova, que é o nosso maracatu que eu estou falando aqui. O que aconteceu? A gente estava começando o grupo, a gente estava com uma turma bem pequenininha, devia ter umas 10 pessoas, todo mundo tocava mal pra caramba, dançava mal pra caramba, era um horror. Mas a gente ia apresentar numa festa desse grupo que eu falei, do Encaixa Coro, que eu tinha sido em 99. Eles tinham convidado a gente a se apresentar lá. E eles fizeram uns panfletozinhos de divulgação. E por acaso, olha como são as coisas. Um amigo meu, Ernesto de Carvalho, hoje em dia ele é antropólogo, e ele é filho de 2 antropólogos muito famosos de Brasília, o Zé Jorge de Carvalho e a Rita Segatti, da UNB. E ele, inclusive, eles foram mais ou menos ali do núcleo que começou lá atrás a formatar essa questão de cotas raciais na universidade e tal. E o Ernesto vinha com essa bagagem caseira, né, antropológica do Zé Jorge de Carvalho e da Rita Segatti, e ele me ligou. Ele não me conhecia, pegou o panfleto e me ligou, falou assim: oh, André, e tal, você tem um maracatu aqui, eu queria assistir o ensaio. E eu fiquei assim, morrendo de vergonha, porque era muito ruim na época. Todo mundo tocava muito mal, mas falei assim: vai lá assistir. Na época o ensaio era na Praça do Papa. E ele foi e gostou do nosso grupo, por causa das ideias que eu já tinha. Né? O grupo ele não era tecnicamente bom, mas a gente tinha alguns conceitos de formação de grupo que ele gostou bastante. E aí a gente, assim, grudou um no outro. A gente passou-se 3 dias conversando sobre maracatu o tempo todo. Eu lembro que ele teve que ir na rodoviária para comprar passagem para voltar para Brasília. Eu fui na rodoviária com ele, a gente sentou num boteco na rodoviária e passamos a tarde e a noite na rodoviária, conversando sobre o maracatu. E ele virou para mim e falou assim: André, eu queria muito conhecer também um congado em Belo Horizonte.
E eu tinha alguns contatos de congado, mas era 21 de outubro. Geralmente as festas de congado, elas vão até começo de outubro, o que se chama de reinado de Nossa Senhora do Rosário do congado. Então elas vão até começo de outubro. E era uma segunda-feira. E eu falei assim, nossa, não vai ter nada, né? Não vai ter festa nenhuma, final de outubro, segunda-feira. Mas aí, assim, um pouco meio assim para desencargo de consciência, eu peguei meu telefone e liguei para um batuqueiro da Guarda de Congo feminina do bairro Aparecida. Que vocês vão começar a entender aí por que que hoje eu moro no bairro Aparecida. E liguei para ele, Pelé, que ele chama, falei, ô Pelé, estou com um amigo meu aqui de Brasília, ele quer conhecer uma guarda de congado e tal, você sabe se vai ter alguma festa por agora? Ele falou assim, tem uma hoje, maravilhosa, e eu tô doido para ir. E eu falei assim, uai, você sabe chegar lá? Ele falou assim, sei, chegar lá e tal, só não tenho condução. Eu falei, não, eu tô de carro, a gente pode ir. Então, beleza, vamos. E fomos, era uma festa da guarda de Justinópolis. E é interessante que ainda nesse dia aconteceram duas coisas interessantes. O Pelé levou o filho dele, o Igor, e ele me apresentou, falou assim, André, esse aqui é meu filho, ele toca percussão muito bem, ele toca congado, é doido para aprender aí outras coisas, ficou sabendo maracatu e tal. Você quer deixar ele ir num ensaio? Como é que faz e tal? Não, maravilha, pode deixar ele no nosso próximo ensaio, é daqui a 2 dias ele vai. E fomos assistir o Congado em Justinópolis. E aí, lá é uma coisa maravilhosa, assim, porque era uma guarda de Moçambique tocando, tinham várias guardas, mas essa cena que eu vou contar foi com uma guarda de Moçambique. E eles estavam fazendo uma missa onde a missa é pontuada pelas percussões das guardas de Congo e Moçambique. E a gente estava assistindo a missa, e aí a guarda de Moçambique, num determinado momento, começou a tocar dentro da igreja. É uma experiência maravilhosa você ver uma guarda de Moçambique com os tambores pesadíssimos, gravíssimos, tocarem dentro da igreja. E aí eu lembro que quando a guarda de Moçambique começou a tocar dentro da igreja, o Ernesto me pegou, me sacudiu, falou assim, André, maracatu tem que soar assim. Ele estava se referindo a uma certa fluidez rítmica, a um swing, né? A gente pode chamar de swing, assim, que eles estavam tocando. Porque até então outros grupos de maracatu daqui do Sudeste não tinham esse conceito do swing, era uma coisa talvez até mais marcial. E eu fiquei com isso na cabeça. A gente já tinha conceitos próximos e eu fiquei com esse conceito da fluidez rítmica na cabeça e levei esse conceito de fluidez rítmica durante esses anos todos, desde 2002 até hoje. Então, parte por causa disso, a gente considera que no dia 21 de outubro de 2002 a gente fundou oficialmente o Maracatu Lua Nova. E outra parte foi justamente por causa da entrada do Igor, o filho do Pelé, esse que eu contei para vocês. Gente, a mudança de modo de ensino e de transmissão de conhecimento, depois que eu conheci essa turma, e eu vou contar para vocês que depois foi uma turma, mudou completamente tudo o que eu esperava, não vou falar que eu sabia, mas tudo o que eu esperava sobre transmissão de conhecimento musical. Não só musical, como de dança também dentro do maracatu. Esse filho do Pelé, o Igor, ele chegou no primeiro dia e ele já foi assim, pegando o instrumento, eu tocava, ele já me imitava e já desenvolvia aquela célula rítmica básica
para outras coisas. Eu não precisava, porque assim, até então, como eu estava saindo da academia, eu tinha uma visão muito de escritos, e de... Esqueci o nome agora. Esses bloquinhos assim de instruções que a gente segue. Eu esqueci, vou tentar lembrar depois, que é uma coisa que todo mundo me pede, assim, chega no Maracatu e fala assim, você não tem um manual de instruções, assim, que seja, né? Esqueci o nome. E com ele a gente começou a ter, então, uma transmissão de conhecimento oral de uma forma bastante forte. E o Pelé teve 8 filhos. E cada dia o Igor trazia um irmão. Então, ele foi no primeiro dia. No outro ensaio, ele levou um irmão que também participava desse mesmo jeito. Assim, eu tocava, eu não precisava falar nada. Ele já viu o que eu estava tocando, já imitava o que eu estava tocando e já compreendia a linguagem rítmica do maracatu. E aí ele foi trazendo os irmãos mais novos. Ele tinha, na época, 12, depois ele levou um de 8, depois ele levou um de 5, e todos começaram. Aí eu abandonei essa minha ideia. Lembrei a palavra, apostila. O mundo acadêmico adora a apostila, né? Vocês hão de concordar comigo. Qualquer coisa, eu lembro, né, até hoje em dia, qualquer pessoa do mundo acadêmico que chega no nosso maracatu para aprender, a primeira coisa que eles falam assim, aqui, você tem uma apostila com os ritmos, com os cantos? Eu falo, não, gente, aqui não é apostila. Aqui é transmissão oral. E aí eu entendi essa questão da transmissão oral com uma força bastante grande. E aí foi assim, ele foi trazendo toda a família e foram acontecendo coisas absurdas, assim. Por exemplo, no dia que ele levou o irmão de 8 anos, o irmão de 8 anos dele é uma pessoa bastante calada, até hoje ele está com 20, alguma coisa, ele é uma pessoa bastante calada. E ele não falou uma palavra no ensaio. E eu também não falei uma palavra com ele. Eu só pegava o instrumento, tocava na frente dele, ele olhava eu tocando, começava a me imitar, olhava os outros tocando, entendia a linguagem, compreendia, assim, interiorizava essa linguagem e já começava a tocar. Teve 2 episódios também com a irmã mais nova, que na época ela tinha 5 anos. Ela ia com a gente só para brincar nos brinquedos das praças. Porque é o seguinte, o maracatu é bastante alto. O maracatu são mais de 100 decibéis acústico. Então, a gente fazia o seguinte, antes de ter a nossa sede, que é hoje onde eu moro, a gente ensaiava cada dia numa praça, cada semana numa praça. A gente já foi expulso de todas as praças de Belo Horizonte. De maneiras mais educadas ou maneiras mais grosseiras, a gente foi expulso de todas as praças. E essa menina, ela ia para brincar nos brinquedos. Ela procurava um brinquedo e ficava brincando. Um dia, a gente estava tocando, ela cansou de brincar, com 5 anos. Saiu do brinquedo, pegou um gongue, que é uma espécie de agogô maior. É um instrumento, inclusive, muito complicado de tocar, porque as notas dele estão todas no contratempo. E ela começou a tocar o gongue perfeitamente, sem eu nunca ter explicado para ela, sem ela nunca ter participado no núcleo do ensaio, só ouvindo de longe enquanto ela brincava. Inclusive, essa menina, uma vez também, a gente estava numa procissão, eu lembro, em Raposos, e eu estava lá na frente do grupo, cuidando das meninas, porque o grupo é dividido assim, tem o grupo das meninas, que dançam na frente, e o grupo dos batuqueiros, que vão na parte de trás.
E eu estava lá na frente, cuidando das meninas, quando eu comecei a ouvir uma batida diferente na caixa, e que estava muito interessante, e que estava dando um swing para o grupo bastante interessante. Eu saí lá da frente, fui lá atrás, no meio da percussão, para ver o que estava acontecendo, quem estava fazendo essa batida, e era essa menina. Nunca tinha pegado na caixa na vida. E ela estava fazendo, ela não estava fazendo uma coisa diferente porque ela não sabia, porque ela estava fazendo o que era para ser feito, e além do que era para ser feito, ela estava fazendo a diferença. E ela nunca tinha pegado na caixa, foi a primeira vez que ela pegou na caixa. E aí, a partir disso, eu comecei a sentir, então, essa força dessa região, desse bairro, o bairro Aparecida, que é onde eu moro hoje. E aí, quando a gente foi fazer a nossa sede, a sede do grupo, porque a gente precisava de um espaço para guardar os instrumentos, a gente precisava de um espaço para guardar os figurinos, logicamente a gente veio para o Aparecida para ficar perto dessa turma toda. Né? Não tinha um outro lugar, não tinha uma outra possibilidade da gente ir, a não ser aqui para o bairro Aparecida. E aí, com o tempo, logicamente, quando Isabel, minha filha, nasceu, a gente precisou de um espaço maiorzinho, a gente construiu uma casa no terreno, e hoje eu moro, inclusive, hoje eu moro dentro da sede do grupo. Né? A gente tem hoje em dia a sede do Maracatu, mas que como a gente tem uma casa espaçosa, que é feita para ser uma sede de uma associação, depois a gente, né, virou a sede da Orquestra 415 de música antiga, virou a sede do Grupo Chorinho, a sede do Grupo de Coco. E então a gente, hoje em dia eu moro nessa loucura, assim, dentro de uma sede. O que eu acho ótimo, que os instrumentos precisam, às vezes, os instrumentos da orquestra precisam de trocar de corda, então sou eu que troco. Os instrumentos do maracatu precisam de trocar de pele, então sou eu que troco também. Então, se alguém precisa pegar um instrumento, devolver um instrumento, pegar alguma coisa na sede, já está tudo aqui mesmo. Os ensaios da orquestra e do maracatu acontecem aqui em casa, então eu já arrumo o ensaio antes, já arrumo o ensaio depois, né? Eu acho assim, a Ivana e o Lupe já acompanharam o ensaio aqui em casa, né? Na garagem de casa. Então, hoje em dia é essa loucura, assim, eu estou completamente dentro do maracatu. E aí eu queria, a gente já está caminhando para o final, eu queria falar a minha experiência do que eu vejo sobre a importância do maracatu e, e a importância da arte nessas tradições populares. É impressionante. Eu acho que, olha, eu vou confessar para vocês que eu nunca gostei, por exemplo, de ser chamado de trabalho social. Apesar da gente trabalhar na periferia, com uma comunidade relativamente simples, de pessoas simples, eu nunca gostei de ser chamado de trabalho social, porque a gente aqui não ajuda ninguém socialmente. As pessoas participam do grupo porque sabem tocar e sabem dançar e têm interesse. Mas é impressionante como a arte funciona como um aglomerador, como um aglutinante assim, de toda essa sociedade que está em torno da gente. Né? Hoje em dia, o maracatu já tem 19 anos, ele hoje é formado por assim, filhos e netos de pessoas que começaram com a gente lá atrás, em 2002. E aí, hoje em dia, a gente tem um grupo formado de famílias. A gente não tem um grupo formado de indivíduos. Né? A gente não conta
assim, fulano vai, né, num dia de apresentação, a gente não conta assim, fulano vai vir hoje, fulano vai vir hoje, fulano... Não, a gente conta assim, a família de fulano vem hoje, a família de fulano vem hoje. Então, assim, quando chegam as famílias, né? Aí cada família chegam 5, 10 pessoas. E isso é muito importante, né? Essa união é muito importante para a socialização dessas pessoas dentro do grupo, para o reconhecimento da importância delas como indivíduo dentro da sociedade. E aí, por exemplo, o pessoal chega, eles chegam aqui com a roupa do corpo, porque a gente guarda aqui na sede todas os uniformes, para as meninas saia, blusa, pano de cabeça, para os homens calça, blusa, todos os instrumentos são guardados aqui na sede. Então eles chegam com a roupa do corpo e a gente tem um camarim feminino aqui, um camarim masculino e o quarto dos instrumentos. Então eles chegam com a roupa do corpo, vestem o uniforme e aí é bastante interessante. As meninas, por exemplo, assim, né, tem o processo de vestir, de arrumar cabelo, de maquiagem, brinco, colar, e isso, inclusive, é uma coisa interessante que eu fui vendo a partir do tempo, como a identidade negra foi se formando nesse grupo. Quando a gente começou, as meninas todas usavam cabelo de chapinha. Tinha que ter. Tinha que ser cabelo de chapinha, puxado bem para trás. A maquiagem era, digamos, uma maquiagem branca. Os adereços eram adereços brancos. E as meninas botavam, apesar de botar uma saia com enchimento, com anágua, um pano de cabeça, uma roupa de baiana, elas ainda tinham essa característica. Atualmente é muito interessante. Atualmente elas trazem, por exemplo, os adereços já da cultura negra, colares de candomblé, de umbanda, brincos escrito 100% negro, os cabelos já são os cabelos naturais, que é bastante bonito, né? Muito mais bonito do que um cabelo alisado. Então, elas têm também um cuidado com trança. Se for uma festa mais importante, todas elas trançam o cabelo. E aí é engraçado que, no caso dos homens, eu passei a ter problema, porque o uniforme dos batuqueiros era, eu vou falar era que vocês vão entender depois, era um chapéu. E aí os meninos usavam, na época, o cabelo muito curto, às vezes máquina 0 ou máquina 1. E de uns anos para cá, felizmente, eles começaram a adotar o que na década de 70 a gente chamava de Black Power, né? Que é deixar o cabelo bastante grande. E aí não entra mais chapéu na cabeça deles. E aí eu tive que abolir o chapéu. Eles chegam para mim assim com um cabelo bacanésimo, assim, todo para cima, super bem feito, assim, tal. E eles chegam para mim e falam assim, André, não tem jeito de usar chapéu. E aí eu olho para eles e falo assim, realmente, você está liberado de usar chapéu em nome de uma ótima causa. Então, isso é muito bacana, assim, né? Como o maracatu, nesses anos todos, contribuiu para a autoestima da comunidade. Antigamente, a gente tinha no grupo mais ou menos 50% de integrantes da comunidade, 50% de outras regiões de Belo Horizonte. Geralmente, essas outras regiões eram de bairros de classe média.
Então, era assim, mais ou menos 50% negros, 50% brancos. Hoje em dia, é completamente a comunidade. É lógico que a gente não fecha o grupo para ninguém, mas até por uma questão de dificuldade das apresentações, né? As apresentações do maracatu, elas são apresentações que são feitas hoje em dia em festas de congado. E as festas de congado não são para qualquer um. A gente sai geralmente da sede às 8 horas da manhã, pega um ônibus, toca o dia inteirinho, aí tem café da manhã lá, almoça lá, toca na missa, toca na igreja, toca do lado de fora da igreja, toca em volta da igreja, aí tem a procissão geralmente são 2 horas andando sem parar de tocar hora nenhuma, para pegar o ônibus para a gente chegar aqui geralmente 10, 11 horas da noite. Então, precisa ter muita força. E então, hoje em dia, geralmente, assim, a maioria dos integrantes do grupo são integrantes da comunidade, porque os 50%, logicamente, eram de pessoas menos acostumadas com um batente forte desses, né? E aí, então, gente, é isso. Eu acho que assim, o roteirinho que eu tinha para falar para vocês, assim, os casos interessantes que eu tinha para falar sobre Maracatu eram esses. Se vocês tiverem algumas perguntas, eu não sei, agora é com a Andréia aí, ela que vai controlar a coisa aí. Não sei se ela vai Eu mostrar só um vou passar, videozinho, eu se vou já passar vai. uns decibéis, eu vou passar uns decibéis desse da praça, que você falou tanto. Vamos ver se a gente passa um pouquinho dos decibéis que ele disse que foi expulso das praças. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Vamos Tá, lá. só falar então eu falo depois. Pode mandar aí, André. Então, Maravilha. os decibéis foram ótimos, né? Eu acho que isso aí deu para ver assim, mais ou menos, pelo menos a dança, a alegria, a gente vê criança ali. Agora, eles ainda estavam. Ixi, caramba, peraí. Gente, o Eles maracatu, ainda estavam vou só falar para distorcendo, vocês, eles não estavam, é não. tão alto, é um volume tão forte, que a gente tem muita dificuldade de gravar, porque estoura os microfones todos. Você vê nessa gravação aí, o som é completamente estourado. Assim, quando a gente já fez 2 DVDs e um CD, a dificuldade que a gente teve para gravar esse som, porque é muito forte. E o som realmente estoura em qualquer equipamento eletrônico. Eu tive a oportunidade de ver um maracatu em Recife. Foi meio por acaso a coisa. Eu estava em Recife fazendo uma pesquisa sobre o início da industrialização em Pernambuco, não sei o quê. Eu estava estudando no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco e na Fundação Joaquim Nabuco. Mas eu estava andando para tudo que era lado, eu fui com um amigo, ele estava fazendo uma preparação para o mestrado e estava estudando só na Fundação Joaquim Nabuco. Mas nós transitávamos por tudo de ônibus. E eu sabia que Recife era considerado uma cidade perigosíssima, não sei o quê e tal, mas vamos embora, né? E eu não sei agora, por indicação de alguém,
nós fomos a uma praça. Eu não sei mais direito, eu não saberia chegar a essa praça hoje para escutar um maracatu. E quando nós chegamos, a praça estava todas as escuras. E na hora, tínhamos falado que o lugar não era muito seguro e tal. Eu fiquei com um pouco de medo. De repente surgem as luzes e começa a entrar aquele negócio, cara, que não sei, aquilo foi batendo um transe em mim que eu fui ficando assim impressionado. E eu tenho uma fascinação por Recife também, André. Bom, eu tenho sangue pernambucano, né? Aliás, aproveitei nessa ocasião e conheci a casa que tinha sido do meu bisavô e do meu tataravô, porque ainda moram primos nossos lá. Então foi tudo assim genial, cara. E tem uma coisa mais estranha ainda. Eu compunha de brincadeira desde criança, né? Uma vez vovó entrou na sala, eu estava no piano. Ela falou: "Que congada bonita!" Eu não tinha a menor ideia do que era congada. O que é congada? Mas de onde veio aquele ritmo dentro de mim? Eu até hoje me pergunto e não sei. Aliás, Euler, você lembrou de uma coisa que eu até falei que eu ia falar aqui, que é interessante, assim, todos nós aqui da família temos um sangue pernambucano, porque a minha avó Nair, ela era filha de Eduardo Eugeniano, que era Dantas pernambucano. Ribeiro, não era? É, Ribeiro e, Dantas, eu acho. não, Não, Dantas Eduardo Barroca. Eugeniano Dantas Barroca. Dantas Barroca. Eduardo Eugeniano Dantas Barroca. E o Eduardo Eugeniano também era filho do Antônio Valentim, pelas minhas pesquisas, que foi um comerciante bastante importante em Recife. Ele tinha uma loja que era na rua principal do que é hoje o Centro Histórico de Recife, que é na esquina do Marco Zero. Para quem conhece Recife, assim, o Marco Zero é Ah, sim, como se Marco Zero eu fosse, conheço bem. sei lá, né, como se fosse em Belo Horizonte a Praça 7. Então, Uhum. ele tinha uma loja ali no Marco Zero, Antônio Valentim. Ele tinha também um engenho de cana. Mas, Euler, você descreveu bastante bem, assim, o que é encontrar um maracatu em Recife. É exatamente isso. Eu fiquei chocado, cara. Foi, Uhum. foi muito chocante aquilo. É Eu entrei na exatamente isso. história. Quando você não está no carnaval, que aí tem lá na Rua do Bom Jesus, em Recife, que é uma rua mais turística, eles Eu fazem um conheço. desfile e tal. Pois é, não estando, né, no Mas eu carnaval. cheguei 2 semanas depois do carnaval, 1 semana e meia depois do Aham. carnaval. Já estava tudo É, desarmando. exatamente. Recife é mágico, assim. Às vezes você está num lugar completamente escuro, você acha que não vai ter nada, você já perdeu a esperança, você fala assim, não, não vai ter nada aqui, eu só vou ser assaltado aqui nesse lugar aqui. E de Foi o que eu repente você pensei. começa a ouvir de longe o maracatu. Gente, tem eu vou contar rapidamente para vocês. Tem um dia lá em Recife que acontece a Noite dos Tambores Silenciosos, que é o dia mais importante do maracatu lá em Recife. Ele acontece em frente a uma igreja, não sei se é a Igreja do Rosário, acho que não é a Igreja do Rosário, não. É uma igrejinha pequenininha, não é nada de alguma coisa muito chamativa, numa rua bem pequenininha e estreitinha, aonde desfilam todos os maracatus mais importantes. E nesse dia, inclusive, não é um dia de avenida, não. Não tem um jurado, não tem premiação, não tem nada disso. Eles desfilam lá por fé, porque é o dia mais importante. Chega meia-noite, eles param tudo, faz um culto de candomblé lá, bastante interessante. No E dia que eu fui, não tinha a menor possibilidade de turistas. Era um negócio, eram só entre eles mesmo. não, sim. Eu tô contando assim, um outro caso, assim, mas do inusitado do maracatu em Recife. Nesse dia, na Noite dos Tambores Silenciosos, que é na segunda-feira de carnaval. Então a cidade está bastante cheia, tem muito turista e tal. Mas é assim, para você assistir a Noite dos Tambores Silenciosos, você tem que chegar no lugar às 6 horas da tarde, porque aí você fica bem na grade, que é o único lugar que você vai conseguir respirar, e aí você só sai às 3 horas da manhã,
que é na hora que começa a esvaziar, que é a hora que você consegue sair da grade. Quer dizer, isso antes da pandemia, né? Hoje em dia, na pandemia, essa cena é Mudou impossível. tudo. Nossas vidas estão transfiguradas agora. André, Mas eu aí, morei um ano e meio em Recife e foi uma experiência muito marcante. E essa movimentação coletiva, o fogo que no instante você põe um pinico na cabeça e todo mundo sai atrás, isso acontece mesmo. Eu acho que tem muito a ver com essas manifestações todas e também com a alegria do povo, que é um povo, em geral, muito mais simples que a gente, muito mais alegre, lembra muito o latino, né, mesmo, não só o brasileiro, mas o latino, o cubano, e marca a gente. Eu acho que foi uma experiência de um ano e meio para lá que marcou minha vida, foi muito importante, foi muito importante. Tem amigos, tem amiga que até hoje a gente se corresponde, sim, né? Não se encontra, mas sabe tudo que está acontecendo uma com a outra, e é muito bom, muito bom. Recife é um outro país. Recife é assim, gente, é igual aí a Ivana e o Euler estão falando, às vezes você está num lugar deserto de Recife, de noite, não tem nada por perto. Eu vou contar um caso engraçado, um amigo meu, aconteceu isso com ele, a gente estava lá e ele saiu um pouco do centro histórico de Recife, ali onde fica, né, o Marco Zero, a Rua da Moeda, a Rua da Aurora, ele saiu um pouco do centro histórico e foi flanar por Recife, andar perdido pelas ruas de Recife. Aí ele olhou longe, assim, num lugar completamente escuro, tinha uma luzinha no fundo e ele viu que tinha algumas pessoas em volta daquela luzinha. E ele falou assim, interessante, deixa eu ir lá ver o que são essas pessoas. E ele andou lá uns 3 quarteirões até chegar no lugar. Quando ele chegou no lugar, estava acontecendo uma apresentação de uma orquestra de pente. Orquestra de pente. Pente de cabelo. Eles pegavam pente de cabelo e, de alguma forma, eles sopravam o pente de cabelo como se fosse uma gaita e tocavam a pente de cabelo. Era uma orquestra de pentes. No meio do nada, Isso é perdido de impressionante. noite. Isso é Recife. Recife é assim. Nossa. Eu já participei André, uma vez também, eu fui ver um... desculpe. Sim. Desculpe. Não, pode falar, pode falar. Eu ia perguntar, vou perguntar, duas coisas. Uma, se você tem uma hipótese sobre essa ursa que você falou, de onde vem, né? Porque, bom, enfim, parece que não combina com o clima, com nada. E é muito interessante. E a outra é os recursos financeiros que você deve ter entrado, não sei, a curiosidade é realmente como que você fez para viabilizar tanto recurso, a sede, os tambores, as roupas, porque eu estou entendendo que é uma parafernália grande. Depois o ônibus, que vocês vão para passar o dia, não sei aonde, e volta. Quer dizer, tem todo um movimento aí, né? Sim, então, já vou te dizer que fiquei encantada, acho que merece parabéns por estar na frente disso tudo aí. Não só do maracatu, mas da sua vida musical e a sua preocupação, né, com a transmissão oral, com a questão social, a autoestima desse pessoal que você trabalha com eles, você tem melhorado muito, né? É isso, basicamente. Então, muito obrigado. Quanto ao urso, eu tenho uma hipótese, sim. Existem estudos que dizem que o urso, na verdade, tem a mesma origem do frevo, que é uma origem russa.
é interessante, assim, porque no resto do Brasil a gente não teve nenhuma influência russa, mas em Recife, como Recife era um porto, onde navios russos e alemães e poloneses passavam pela costa do Brasil, Recife teve muita influência russa. Então, essa ideia do urso veio daí, da mesma origem do frevo. André, E aí, sobre a manutenção. Sim. você veio a confirmar uma suspeita que eu tinha, cara. Eu sempre achei o frevo muito parecido com a dança dos cossacos, mas eu não sabia que a Sim, influência tinha sido realmente russa. sim, Impressionante, exatamente. gostei de saber agora. Essa proximidade do frevo com a dança russa é isso aí mesmo que você está achando. É uma influência russa bem grande, bastante grande. Parece que Eu em pensei que Recife. fosse um acaso só. Muito É, legal. não, parece que em Recife essa influência foi bastante grande. E sobre o dinheiro, então, você quer que eu conte ou você quer que eu chore? Porque sobre o dinheiro é aquela luta que a gente sabe. Vou contar mais ou menos, vou fazer um resumo um pouco da história. É o seguinte: quando a gente começou, a gente não tinha sede, a gente comprava alguns instrumentos, muito poucos, e aí a gente conseguiu um apoio da Universidade FUMEC, né? Meu pai está aí para confirmar isso, lembrar dessa história. A gente conseguiu um apoio da Universidade FUMEC, que nos possibilitou alugar a sede. Aí a gente alugou a sede. E aí os problemas começam, porque o que acontece? Quando a gente alugou a sede, a gente começou a ter mais espaço para guardar os instrumentos. E os tambores são bastante grandes. Hoje em dia a gente tem 30 e tantos tambores, são bastante grandes. As roupas a gente tem, são 4 uniformes masculinos, 4 uniformes femininos. Cada uniforme desses são para as meninas, são 1, 2, 3, 4, são umas 6 peças de roupa, porque são umas 3 anáguas, saia, blusa, pano de cabeça. A gente tem aí também, não sei se vocês viram aí no vídeo, dá para reparar uma boneca, que é a boneca símbolo máximo do maracatu, que é a chamada calunga, que precisa de uma pessoa especial para carregar a calunga, que é a dama do passo. Esse passo não é de passo de dança, mas é passo de palácio, abreviação de palácio. Então, o que aconteceu? Quando a gente teve a sede, a gente começou a ficar folgado. A gente começou a guardar mais instrumentos, ter mais uniforme, começamos a relaxar com o espaço. E aí, depois, a gente perdeu o patrocínio da Universidade FUMEC. Quando a gente perdeu, a gente ficou maluco. Aí a gente resolveu fazer uma vaquinha geral, né? O grupo tinha um dinheiro em caixa, eu tinha um dinheiro na poupança, os familiares ajudaram, meu pai ajudou um pouquinho e tal, não sei o que. A gente fez aquela mega vaquinha e a gente conseguiu comprar a casa. E a gente conseguiu comprar a casa, inclusive, num momento que era assim. Ou a gente comprava a casa, ou no mês seguinte a gente ia ter que começar a vender os instrumentos, porque a gente não ia ter mais dinheiro para aluguel e não ia ter espaço para guardar os instrumentos e as roupas. Então foi um momento absolutamente decisivo do grupo. Por sorte nossa, foi antes daquele boom imobiliário que teve no Brasil e a gente comprou a casa por um preço bastante razoável, assim que a gente conseguiu comprar com as economias e com as ajudas familiares. E aí a gente teve essa segurança, que é uma segurança muito importante, que é uma segurança que até hoje ajuda a orquestra, ajuda o grupo de choro, que é ter um lugar próprio. Então, a gente tem esse lugar próprio, e aí a gente pode garantir que, por falta de espaço, o grupo não acaba nunca, né? Porque está aqui e tem espaço para guardar. A gente tem uma sala dos tambores,
A gente tem uma sala dos instrumentos da orquestra, que já tem instrumento, né, violino, violoncelo, cravo e tal. Então, assim, a gente tem essa estrutura que já está guardada, sim, porque é o lugar onde eu moro e é a garantia que eu dou para os grupos de que, nesse aspecto, os grupos não vão acabar. Fora isso, o que acontece, particularmente com o maracatu, é o seguinte: o maracatu são muitas pessoas. São 40, 50, às vezes até mais, assim, em épocas especiais. Assim, teve a nossa festa de 10 anos, tinham 100 pessoas no grupo, né? 100 pessoas tocando e dançando no grupo. Então, o que acontece? Eu não poderia, logicamente, pagar essas pessoas. Ainda mais que o cachê para manifestações tradicionais geralmente é muito mais baixo do que cachê de uma banda, de um grupo, de uma orquestra, uma coisa assim, né? Quando a gente recebe bem, um cachê bacana, é R$ 1.500. Então, não teria sentido eu pegar R$ 1.500, dividir por 50 pessoas, cada um ia ficar com muito pouco e a gente não ia ter como manter essa estrutura do grupo. Então, o que a gente faz é um acordo no seguinte sentido: ninguém recebe nada, mas ninguém gasta nada. Então, a pessoa chega aqui na sede com a roupa do corpo, aí ela tem aqui os uniformes, ela pega os uniformes, ela tem instrumento para todo mundo, aí a gente sai com o ônibus que é bancado ou pela festa que nos convidou, ou pelo grupo, porque a gente também só cabe num ônibus. Então a gente vai para a festa, na festa tem café da manhã, tem almoço, às vezes até tem lanche, jantar, tem até a possibilidade da gente dormir no lugar, que também é oferecido pelo lugar ou pelo grupo. E aí, quando a pessoa volta, ela deixa o instrumento na sala dos tambores, que, se precisar de alguma manutenção, é feita durante a semana. E as roupas também, ela deixa as roupas no camarim. Essas roupas são lavadas durante a semana pela estrutura do grupo, e na semana seguinte, se ela quiser usar, se for o mesmo uniforme, ela já está com o uniforme lavadinho, com o instrumento certinho. Então, é assim, ninguém ganha nada, mas também ninguém gasta absolutamente nada. O acordo é esse. Oi, André. Sim. Eu achei assim admirável essa sua imersão, né, no maracatu, da cultura popular, né, vivendo, vivenciando e ao mesmo tempo fazendo arte, né, junto com eles. Eu acho que é uma sabedoria assim incrível que você passou para a gente, né? E hoje em dia a gente está muito voltado para querer justamente receber esse saber, né? Que vem das culturas populares, né? Uma vontade de ver, de ouvir, né? E foi muito legal essa sua palestra, né? Essa sua conversa também super descontraída, né? Sobre a sua experiência com maracatu. Antes de terminar, eu queria só fazer uma perguntinha aqui. Como é que vocês estão sobrevivendo nessa pandemia? Como é que está sendo essa experiência agora de vocês? Então, vou falar do mesmo jeito que eu falei para a Cecília. Você quer que eu responda ou que eu chore? Meu Deus. Então, o que acontece? Olha só, a gente tem essa sorte de todos os uniformes, todos os instrumentos e todo o espaço da sede ser nossa. Então, a gente não tem nenhum custo com isso. A gente tem mais problemas com o distanciamento, porque o distanciamento, para a gente, é muito prejudicial, né? A gente trabalha, na grande maioria, com uma turma de adolescentes. Apesar da gente ter crianças, ter pessoas mais idosas, ter diversas idades, a grande parte do grupo é de adolescentes.
E aí, a adolescente não tem muito essa estabilidade. Não é a estabilidade de, por exemplo, alguém que estuda um violino. Que... Tchau, tia. Não é essa estabilidade. Ih, mamãe, fala um pouquinho. A gente já foi embora? Não, não foram, não. É porque o Arthur chegou com a Regina e aí eu estou achando que ele vai embora. Mas fala aí, mamãe, fala um pouquinho, querida. Olha, fiquei admirada, viu, com o seu potencial assim, de conhecimento da cultura popular. Isso é muito importante. Eu não sabia que você falava tão bem, que conhecia tanta coisa do Brasil, né? Isso é muito. E Recife também. Eu estive em Recife em ocasiões e a alegria que eles têm, não é? É uma alegria assim, contagiante, né? Nós aqui somos mais reservados. É. Mas olha, eu vou só atender lá e depois eu venho para ver o que vocês vão terminar. Tchau, viu? Tchau. Parabéns. Que Obrigado. admirado. Obrigado. Vai embora, né? Não, não. Gente, mas então é o seguinte, continuando aqui a pergunta da Marília, o que a gente vê? Eu fico muito preocupado porque a turma de adolescente é uma turma muito instável. Então, só nesse ano de pandemia aí, já tiveram uns que mudaram, que moravam aqui perto, outros mudaram de namorada, o que é uma coisa complicada, ou de namorado. Teve algumas que ficaram grávidas, outros arrumaram emprego, outros formaram ou pararam de estudar. Então, assim, isso é muito complicado, né? Em termos de dinheiro, é lógico que é difícil, a gente tenta entrar com projetos de lei, um aqui, outro ali, tenta ganhar um cachê e tal, mas a gente tem a situação um pouco estável, porque hoje, graças a Deus, depois de muito economizar dinheiro e tal, tudo é nosso. Instrumento é nosso, figurino é nosso, espaço é nosso. O problema maior da pandemia é essa instabilidade. Assim, eu não sei como a gente vai voltar, porque, assim, né, inclusive a gente teve pessoas importantes do grupo que mudaram a vida completamente na pandemia. Então, quando a gente voltar, vai ser aquele Deus nos acuda, assim, a gente não sabe com que turma a gente vai voltar, se vai voltar alguém. O pessoal daqui do bairro tem falado, assim, quando eu encontro na rua, assim, não, quando o Maracatu vai voltar todo mundo. Mas eu não sei, porque as pessoas mudam de vida, né? Emprego, endereço, relacionamento, e aí muda a vida inteira, né? André, eu queria também parabenizar você, que foi ótimo, realmente foi uma noite Obrigado. sempre tem sido essas lives do IMA, e eu queria comentar uma coisa, que eu acho que de repente todo mundo ficou muito assim empolgado, porque no meio desse isolamento, solidão que a gente está e tal, de repente você mostrou um outro mundo que a gente estava acostumado, que é alegria, música, união das pessoas, né? Que é o sotaque do corpo. Eu nunca tinha ouvido falar isso, mas isso como traduz, né? Então, assim, achei assim que é a esperança da gente voltar para isso, né? Mas, assim, e lembrando que quando a gente começou a conversar, eu com o André, ele falou que não, que a pandemia não tinha problema nenhum, que ele era uma pessoa que gostava de ficar sozinho em casa. E, nada, eu sou uma pessoa solitária, eu estou adorando ficar sozinho. Um maracatu inteiro, ele saindo, cheio de gente, alegria. Olha, eu gostei. Mas, André, olha só, eu vou te falar que eu acho que é justamente por causa disso. Porque como eu coordeno o Maracatu, que são 40, 50 pessoas, e como eu coordeno a orquestra, que são 20, o grupo de coco eram 10, o grupo de choro eram mais ou menos 5, quando a gente fazia roda aqui. Então, tanta gente. Eu tenho uma frase que eu falo no Maracatu, quando a gente acaba, que eu falo assim, gente, acabou, acabou. Eu xingo os meninos muito por causa disso. Porque assim, a gente acaba a apresentação,
10 horas da noite, cansado, depois de passar o dia inteiro debaixo do sol, os meninos novinhos, na pilha ainda, ficam tocando. Vem tocando no ônibus, entram tocando aqui. Eu falo assim, gente, acabou, 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 acabou. Então eu xingo muito os meninos. Então eu acho que é muito por causa disso. Como eu convivo com muita gente, né, são, sei lá, quase 50 pessoas de todos os grupos. Se tiver apresentação de todos os grupos numa semana, é mais de 100 pessoas. Então, né, um descanso. Quando para, quando os grupos param, eu quero é ficar sozinho mesmo. O Mauro vai fazer a pergunta aqui, garanto. André, parabéns. Obrigado. Eu tive a oportunidade uma vez, no Rio de Janeiro, de ver um grupo chamado Rio Maracatu. Eu não sei se você tem contato com eles, se eles são idênticos como o seu grupo, ou se eles têm lá o sotaque carioca, o jeito carioca de maracutá. O que você pode dizer a respeito disso? Então, o Rio Maracatu, ele está, assim, quase um parafolclórico. Eles têm um trabalho de pesquisa um pouquinho maior do que um grupo parafolclórico, que não tem trabalho de pesquisa nenhum, mas eles são um grupo... Eu não conheço pessoalmente, mas já vi vários vídeos, conheço muita gente que toca lá, e eu sei que é um grupo, assim, um pouquinho voltado para o palco, digamos, a mais do que um grupo um pouco mais de raiz. Tá? Não que não tenha, é importante a gente dividir uma coisa. Você falou uma coisa interessante, é o seguinte: aqui, o nosso grupo ele tem um sotaque mineiro, mas a gente faz as coisas absolutamente originais, como o maracatu de Recife. Então, acho que não é o sotaque que dá uma característica para folclórica ou folclórica para o grupo. Eles podem ter o sotaque carioca e continuar sendo um grupo de raiz, digamos assim, um grupo que bebe na fonte diretamente, mas no caso do Rio Maracatu, digamos, eles estão um pouquinho mais perto do parafolclórico do que seria bom, entendeu? André, eu gostaria de saber mais ou menos o que você chama exatamente de parafolclórico. É uma coisa mais turística, mais voltada para isso, alguma coisa assim? Oi, Euler, eu não queria entrar muito nessa questão do parafolclórico, porque eu vou acabar falando mal de alguns grupos, assim, mas o que acontece? Existem alguns grupos, não vou citar nomes, logicamente, mas os grupos parafolclóricos são uma coisa muito maluca que aconteceu, que foi uma moda no Brasil, assim, sei lá, década de 60, década de 70, talvez. E eles são super poderosos, eles correm o mundo. Existem encontros de grupos parafolclóricos mundiais que eles têm muito dinheiro e são grupos assim que eu não vou falar nem por mim, eu vou usar um exemplo, que é melhor eu usar um exemplo de falar. Uma vez eu fui com o Pelé, que é aquele que eu citei no começo, que é pai dos meninos, que toca numa guarda de Congado. O maracatu foi tocar numa festa e, por acaso, um grupo parafolclórico estava tocando. E eles foram fazer Congado. E o Pelé nasceu dentro do Congado, vive dentro do Congado, a família dele é dentro do Congado. Eu vou te falar que assim, o Pelé é uma pessoa absolutamente calma. Ele é de Oxalá, que é o santo mais calmo de todos. Ele é uma das pessoas mais calmas que eu já conheci. E eu vou te falar que ele ficou com vontade de descer da arquibancada e bater no pessoal que estava fazendo. Por quê? A dança não tinha absolutamente nada a ver com a dança do Congado. A música não tinha absolutamente nada a ver com a música do Congado. A roupa não tinha nada a ver com a roupa do Congado. E eles falavam, aqueles grupos, sabe aqueles grupos que fazem tudo? Porque, por exemplo, o maracatu nosso, a gente só faz maracatu. O maracatu Lua Nova só toca maracatu. Porque a gente só mergulhou no maracatu, porque uma manifestação cultural já é rica
e complexa o suficiente para a gente mergulhar em mais de uma. Né? Lógico que a gente E eles fez fazem uma fusão. É aquela coisa de, sabe, tipo assim, entra um corpo de baile no palco e aí dança, vamos dançar maracatu, aí dança maracatu, aí depois sai para o camarim, troca de roupa rápido, vem com uma roupa que, aliás, não tem nada a ver, e fala assim, agora nós vamos dançar a dança dos colhedores de café. Eu não sei se colhedor de café tem dança, porque para ralar o dia inteiro debaixo do sol colhendo café, ninguém dança. Né? Agora nós vamos dançar a dança dos colhedores de café. Aí vem todos... Uma coisa que caracteriza bastante grupos parafolclóricos é o sorrisinho forçado. Todos têm um sorrisinho absolutamente forçado e dançam todos com um sorrisinho absolutamente forçado, assim. Não sei se eu fui claro. Foi bem claro. Ótimo. Seu pai quer falar. Ô, André, seu pai quer falar. Ele levantou a mão. Então, um abraço aí a todos vocês, do André principalmente, que é a pessoa que está fazendo a apresentação hoje, muito bem feita, por sinal. Várias coisas eu aprendi e outras coisas eu já sabia. Por exemplo, a gaita de pente. Eu, quando era menino, eu era um instrumentista da gaita de pente. Você pega o pente e põe um papel celofane e toca ele conforme o contato que você tiver com o pente, você dá um som mais grave ou mais agudo. E, na época, eu tocava alguma coisa, assim, saía. Quando você me falou isso agora, é que eu lembrei. É bom porque me deu não vou falar quantos anos atrás, não, mas mais de 70. Então, eu queria falar um pouco o seguinte. Aqui em Lisboa, agora, durante essa pandemia, evidentemente, nós não temos escutado, não. Mas eu sempre escutava o batuque, o ritmo de um maracatu. Eu falava até para a Renata, tem um maracatu aqui perto, porque nós moramos numa região que é bastante... como é que é? Histórica. Então, eles têm aqui uma tradição de musicalidade muito grande. Tem umas marchas que são feitas durante um período aí, mas eu não me lembro mais agora quando é. Mas sei que a marcha é em junho. Mas é um maracatu que a gente escuta aqui de vez em quando, e o som vai aumentando, mas geralmente é no inverno. Porque quando é no inverno, a gente fica dentro da toca, que é um frio bravo, né? Então, eu vejo que o som passa por aqui, mas eu nunca tive oportunidade de ir lá. Mas, olha, a palestra foi ótima, estou aceso até agora. Obrigado. 1h30 da noite. Nossa. Madrugada. É 4 horas de diferença agora. Mas amanhã nós temos a mesma coisa para fazer o que fizemos hoje, ou seja, nada. Não, eu tenho tanta coisa para fazer. Ah, é? Todo mundo aqui, a cidade tem mais. O Portugal está entrando em colapso, porque a pobreza tem aumentado muito, os restaurantes tudo todos vazio. fechados. Portugal é um país que, no PIB, deve ser mais de 60% de serviço. É turismo e outro tipo de serviço. Mas, com isso, o serviço todo, restaurante, agora, nessa semana, é que abriu, que eles chamam de esplanada, ou seja, você ocupa o passeio com as mesas e é servido ali. Mas o tempo também não tem colaborado muito, não, porque abriu segunda-feira e já choveram 3 dias aqui. Então, de maneira que a cidade está passando por um aperto muito grande. Então, é isso aí. Um grande abraço para você. Foi bom te ver. Eduardo mandou um abraço. Muito obrigado. Você, mas ele não pôde ficar na live porque ele tem aula amanhã de manhã. Tá, depois ele assiste gravado. Depois fica gravado, né, gente? Para quem... É gravado. O que Está gravando. O que eu tenho feito é isso. Eu assisto depois, porque agora são 4 horas de diferença. E aí, já começando às 7h30, começa aqui às 11h30. Né?
e nós não somos boêmios com essa pandemia aí. Está proibido. Estado de emergência. Estado de emergência, que chama. Foi um bom programa para a noite, Antônio Eugênio. Viu, seu filho? Foi um ótimo programa. Foi um ótimo programa. Valeu a pena ficar acordado. Até agora. Virar a noite, fica ótimo. Beijo para vocês, Renata, também. Saudade. Para vocês todos aí. Então tá bom, gente. Tchau, até logo. Peraí, antes de terminar, eu queria só agradecer, tá? Marília. O Antônio Eugênio ao Marília, André. só falar um oi pro... Gente. Ô, Marília, vamos programar um sobre a Orquestra 415? Vamos, fiquei interessada. Fiquei interessada. Então, É uma orquestra recente do André. Maravilhoso. Nós temos muita coisa Nossa, eu ia adorar. Pena que agora está difícil o patrocínio. Então, você está com a palavra, André. Fala sobre a orquestra antes da gente terminar. Não, eu acho bacana, não. Lógico que eu não vou falar sobre a orquestra, porque assim, é quase que falar igual o tempo que eu usei do maracatu aqui, né? Mas nós vamos marcar uma outra live depois, mais para frente, né, Ivana? Para a gente falar da orquestra, que é uma orquestra especializada na execução de música barroca com instrumentos de época. Então, que lindeza, gente! Barroca como, digamos, como deve ser a sonoridade. E aí não, né, vou deixar para uma outra live, mas só vou falar que a orquestra a gente está tentando, né, antes desse recrudescimento do vírus agora, né? Teve uma época em janeiro, deu uma aliviada um pouco, a gente começou a gravar a orquestra um por um, vinha um músico, cada um, para a gente não ter aglomeração e de máscara, distanciamento, a gente estava gravando a orquestra, a gente conseguiu gravar 2 concertos de Vivaldi. No estúdio, uma hora dessa, eles estão passando pelos filtros, fazendo equalização, masterização no estúdio, está ficando muito bom. Mas aí a gente foi interrompido agora, a ideia era gravar até o Don Quixote, Ivana, a gente estava gravando, né? Quer dizer, logicamente, você participou da gravação, a gente gravar o Don Quixote, mas aí a gente conseguiu gravar só 4 violinos do Don Quixote. Aí veio de novo essa outra onda aí fez a gente parar. Então agora a gente está assim, com a corda no pescoço, porque a gente tem que gravar, porque a Lei Aldir Blanc não prorrogou o prazo, isso é um projeto da Lei Aldir Blanc. Então, assim, a gente não sabe o que a gente vai fazer, porque a lei não prorrogou o prazo, nosso prazo é junho, mas a gente está nessa situação. Então, assim, ou a gente faz correndo um grande risco, ou a gente não corre o risco e não entrega a tempo e corre o risco até de devolver o dinheiro. Então, a situação é bastante difícil. Mas a orquestra a gente deixa para um outro dia. Gostaria de agradecer bastante a presença de todo mundo, o interesse, fiquei muito feliz, vi assim, o interesse de todo mundo. Eu sempre sabia desde o início que eu falar de maracatu aqui era um tema que ia ser bastante diferente dos temas que são falados aqui na live. Então, eu estava com esse, assim, com esse medo, assim, né, de falar de uma coisa completamente diferente, mas agradeço bastante a atenção de vocês, porque eu vi que vocês ficaram bastante atentos, e é isso aí. Muito obrigado, gente. Valeu demais. Eu queria te agradecer, viu, André, a sua participação aqui, tá? Obrigado. E agradecer também ao Maurício, a Andréia, a Maria Regina, que articularam essa live junto com a gente. Né? Fizeram muito bem feito, nós tivemos reuniões antes, deu tudo certinho. Queria também, né, Andréia, Maurício, Regina, que fizeram tudo aí, Marília, que fez a apresentação e tal. Queria agradecer todo mundo aí também pela, né, a parte técnica, que eu sou péssimo. Foi ótimo, foi muito legal. Muito eu bom. sou leiga nesses Pressão no assuntos, maracatu. achei
Muito legal. A Terezinha apareceu. Foi lindo, viu, André? Terezinha apareceu. Valeu, gente. Obrigado. Lembro do cortejo lá do festival, viu? Foi lindo. Obrigado. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Não.